Começa agora o programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, Pastor Jorge Duarte, Fábio Bolognese e Priscila Covo. Programa Ensinos de Jesus. Muito bem, meus amigos do rádio, meus amigos que estão nos ouvindo aí pela internet, estão nos assistindo através do YouTube. Você que está assistindo ao vivo aí essa programação, hoje nós estamos com um programa muito especial aqui no programa Ensinos de Jesus. Nós vamos ter uma programação do Na Mira da Verdade, da TV Novo Tempo, que estaremos fazendo aqui, aproveitando a presença do apresentador Leandro Quadros, que faz parte da TV Novo Tempo. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes do rádio. Você que está na Rádio Novo Tom, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Você que está na Rádio Mercosul, também agradeço muito a sua audiência. Pessoal da Rádio de Icaraíma, os nossos amigos aí que estão nos ouvindo aí em Mercedes e aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Pato. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o programa Ensinos de Jesus, um programa semanal em que nós, durante uma hora, nós falamos e dedicamos esse tempo para a palavra de Deus, a abertura da Bíblia, para que possamos entender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Eu sempre tenho meus amigos que estão conosco no programa. Hoje vocês não vão ver o Dr. Fábio, doutora Priscila, porque eles estão aqui nos bastidores hoje. Mas está comigo aqui ao meu lado, pastor Jorge, ele que sempre nos ajuda nas respostas das perguntas que nós o fazemos. E hoje eu vou dizer uma coisa para você. O senhor está fazendo um privilégio hoje, vai poder fazer pergunta, tá bom? Tudo bem, pastor? Tudo bem, Marciel? Tudo bem, amigos do programa Ensino Jesus? Os amigos aqui presentes, nosso apresentador. E esses dias eu disse que eu queria a capacidade dele, né? E hoje tenho o privilégio de estar na presença do Leandro Quadros. Inveja não pode. Não pode, né? Tá certo. Vamos perguntar daqui a pouquinho, né? Será que ele vai responder essa pergunta? Mas é uma alegria, um privilégio estarmos juntos e que o programa de hoje seja uma bênção na sua vida, ajude você a tirar dúvidas e ajude você no preparo para o reino dos céus. Muito bem, agora vamos apresentar aquele que está conosco no nosso programa. Pela primeira vez nós temos no programa Ensinos de Jesus uma extensão do programa Na Mira da Verdade com o professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Extensão da Novo Tempo aqui, né? Novo Tempo aqui em Guaíra hoje. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui do programa Ensinos de Jesus, todo o nosso ouvinte que acompanha. Eu trabalhei na Rádio Novo Tempo por 15 anos apresentando um programa chamado Lições da Bíblia. E hoje eu estou de volta, então, à rádio, tanto na igreja quanto na rádio. É muito bom falar para vocês. Eu espero que hoje Deus fale mais uma vez ao nosso coração por meio do estudo da Bíblia. Hoje eu estou no programa Na Mira da Verdade e mais especificamente no programa Ensinos de Jesus aqui com vocês. Obrigado a todos pela presença. Professor Leandro, fala um pouquinho aí do senhor. O senhor é um homem que trabalha na Novo Tempo, trabalha com comunicação e muitas pessoas perguntam, ele é pastor, é professor? Então diga um pouquinho sobre a sua formação. Nasceu no lar adventista? Não nasceu, né? O pessoal quer saber. Pois olha, eu me tornei um cristão com 16 para 17 anos, né? Frequentava igreja nenhuma, e um dia, voltando de um treino de futebol, eu entrei na igreja pela primeira vez e dali eu não saí mais. Vinha de uma partida de futebol, né? E entrei na igreja e não saí mais. Atualmente eu apresento Na Mira da Verdade, na Novo Tempo, eu apresento ele em português e na parte em espanhol na quarta-feira, né, para o mundo hispano. O mundo hispano, o Na Mira está hoje com 17 anos no ar, o programa em português, e o espanhol está entre 9 e 10 anos. Tá? Então, tem sido um privilégio para mim participar desse projeto. Eu não sei até quando, né, Deus vai querer que eu participe, mas enquanto Deus me permitir, eu quero continuar aí respondendo dúvidas. E nós temos histórias, aqui eu conto até para o nosso ouvinte, né, das rádios que nos acompanham. Nós temos histórias incríveis de pessoas, até mesmo filhos de Deus sinceros, que tinham terreiros de macumba, acabaram aceitando o evangelho por meio do programa Na Mira da Verdade. Então nós temos histórias fortes, mostrando o quê? Que a Bíblia tem um poder transformador, porque, pela lógica, um programa de tirar dúvidas não vai convencer alguém a aceitar a Jesus como Salvador.
Só que quando a Bíblia é aberta, aí a coisa muda de figura. Porque aqui tem um poder transformador, né? O mesmo poder que Deus usou para criar o universo por meio da sua palavra, está aqui no texto bíblico. Então ele recria também o coração das pessoas, né? Aqui em Guaíra nós temos pessoas que conheceram o Evangelho pela Novo Tempo. Então nós temos gente aqui assistindo hoje, Uma batizado. bênção. Uma benção. E o programa Na Mira da Verdade, ele é um dos programas mais amados da Novo Tempo. A gente sabe disso, porque aqui nos bastidores, aqui no campo, a gente consegue acompanhar e Bom ter ouvir o esse retorno. Isso é pastor. muito importante. Muito bom. Obrigado a todos pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho. Amém, né? Amém. Mas hoje eu acho que vai ter pergunta que ele não vai responder. Será? Tem alguma Bom. pergunta? Já tem pergunta aí, não? Tem bastante. Tomara Bom, que Deus deixe chegar só as que eu sei. Né, como ele tem feito até agora. As que eu não sei, Deus misericordiosamente não tem mandado para lá, né? tá certo. E você que está no rádio agora, nós vamos ter o nosso prefixo. Você vai ouvir uma música especial falando da volta de Jesus. E já nós voltamos para a oração. O pastor Jorge estará orando. E aí nós já vamos começar as perguntas para o professor Leandro Quadro, que estará respondendo segundo a Bíblia Sagrada. Levantamos nossos olhos, eleição se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Muito bem, depois de ouvir uma linda canção, nesse momento quero convidar você para orar conosco, onde você estiver. Se puder fechar os olhos, pode fechar. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre este programa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ore comigo agora. Maravilhoso Deus, obrigado pelo teu imenso amor, pela esperança que nós temos, especialmente na volta de Jesus. Abençoe-nos agora, esses amigos que ouvem o programa, e que esta programação possa falar ao coração de cada amigo, de cada amiga, ouvintes e participantes aqui nesse programa. Nós oramos pedindo a tua presença, querido Jesus, e em teu nome é que nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Você que está no rádio, você que está no YouTube, nós agora vamos começar então o programa Na Mira da Verdade, junto com o programa Ensinos de Jesus. Pastor, eu vou lhe dar a oportunidade de fazer a primeira pergunta para o professor Leandro Quadros. A primeira pergunta, e ela vem quente já aqui, olha, vem pegando fogo, né? Professor, o povo quer saber. Vamos lá. Então a pergunta é: vejo que vocês dizem que a lei não salva, mas eu gostaria que me explicasse se a lei salva, porque no céu Lúcifer desobedeceu a lei e foi expulso. Eva também fez o mesmo e foi expulsa do Jardim do Éden. Enoque obedeceu, a lei obedeceu e foi transladado. E aí, professor, a lei salva ou a lei não salva? Para que serve a lei? Boa pergunta.
A lei não tem função salvadora. A lei tem a função de servir como parte do estilo de vida do salvo. São coisas diferentes. Vamos, para equilibrar esse assunto e compreendermos ele da forma correta, vamos ler Efésios 2, 8 a 10. Tem muitos textos, amigos, sobre o assunto, mas eu vou ler um para nós podermos responder outras perguntas também. Olha o equilíbrio da mensagem bíblica sobre esse tema. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O texto é claro. Pela graça sois salvos mediante a fé. Diz aqui o texto, isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nem mesmo Enoque pode dizer, eu estou aqui porque eu fui obediente. Não, Enoque estava no céu porque andou com Deus. Ele foi obediente, mas o que o levou para o céu foi a graça de Deus. Então, primeiro ponto, as tuas obras tornam você merecedor da salvação? A resposta é não. Por quê? Vou te dar um exemplo. Qual é o salário do pecado de acordo com Romanos 6:23? A morte. A partir do momento em que você pecou pela primeira vez na sua vida, você já é merecedor da morte eterna. Digamos que hoje chegasse o dia em que você não peca mais. Mesmo assim, você teria débitos do passado e o trariam à morte eterna. Então é unicamente graças ao sacrifício de Jesus que você é salvo. Agora, isso significa então que o cristão não tem nenhuma relação com a lei de Deus? Esse é um outro erro, pensar que a salvação pela fé em Cristo não me torna uma pessoa melhor. Por quê? Eu li Efésios 2, 8 e 9, né? Mas e o verso 10? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui está a explicação. Nós somos salvos pela graça, unicamente, mas o resultado da graça será a prática de boas obras. Então eu não sou salvo pelas, mas para. Eu não sou salvo pelas obras, mas para a prática das boas obras. A única obediência que salva você, grava isso aqui, ó. A única obediência que lhe dá o direito à salvação é a obediência de Romanos 5,19, que diz assim, ó, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de quantos? Um só, muitos se tornarão justos. Então, como que você se torna justo? Pela tua obediência ou pela obediência de Cristo? Pela obediência de Cristo. Então, a justiça de Cristo é transferida para você. Agora, quando você recebe a justiça de Cristo, de acordo com 2 Coríntios 5,17, você se torna uma nova criatura. E óbvio que nesse processo de se tornar uma nova criatura, você pratica as boas obras. Então, as obras não são o meio é Jesus. As obras são o resultado de um coração salvo, de um coração transformado pela graça. Então, se você entender desse ponto de vista, você entende o assunto de uma forma equilibrada. O inferno vai ser eterno e se haverá casamento e filhos depois do milênio. São duas questões. Duas questões. Primeiro, é muito importante eu falar isso, já que eu estou falando para um público de irmãos evangélicos e católicos que acompanham, né, o programa Ensinos de Jesus. Nós cremos que a Bíblia ensina sim sobre o inferno, porém o inferno ele é localizado num tempo diferente daquilo que é ensinado em muitas igrejas cristãs. Muitos cristãos pensam que o inferno existe hoje e que por ocasião da morte os ímpios já vão para o inferno. Porém, biblicamente não é assim. O inferno, o lago de fogo, ele não existe, mas existirá no futuro. Eu não vou entrar em detalhes, muitos detalhes sobre esse assunto, porque ele é amplo, mas eu quero dar alguns textos para explicar esse assunto para você. Em primeiro lugar, aqui em Mateus 25,
41, é dito sobre o lago de fogo o seguinte: então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Este fogo preparado para o diabo e seus anjos ainda não foi aceso, porque o diabo e seus anjos estão atuando ainda no mundo e não estão recebendo o castigo. Agora, quando que este fogo é aceso? Olha o contexto no verso 31, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então você percebe, ele menciona o fogo eterno, porém, em qual contexto? Pós segunda vinda de Cristo. Quer um momento ainda mais específico? Apocalipse 20, versos 7 a 10. Claramente, nesse trecho, o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre após os 1000 anos. Então, a Bíblia localiza o lago de fogo ou inferno após a segunda vinda e após o milênio. Então, esse é o ensinamento bíblico. O inferno não existe agora, ele existirá no futuro. Mas e a expressão que usa aqui, fogo eterno? Será que significa que o ímpio vai queimar para todo sempre? Nós entendemos, queridos, que o fogo é eterno nas consequências, mas não na duração. O que tu quer dizer com isso, Leandro? A pessoa que for para este fogo, esse fogo será eterno porque os resultados dele são irrevogáveis e eternos. Ou seja, o ímpio será castigado e depois totalmente destruído. Por que nós não cremos que o fogo será eterno na duração? Aqui que está o detalhe para você entender. De acordo com 1 João 3,15, o ímpio, o assassino, não tem vida eterna em si. Por quê? Porque de acordo com Apocalipse 22:2, só os justos comerão da árvore da vida. Como nem todos comerão da árvore da vida, o que isso nos mostra? Que somente vai ter vida eterna quem comer da árvore da vida. Como os ímpios não comerão da árvore da vida, nós cremos que eles serão, primeiro, castigados no lago de fogo, proporcionalmente às suas obras, para depois serem consumidos. O que isso quer dizer, queridos? Vocês sabiam que, de acordo com a Bíblia, alguns pecadores queimarão mais tempo do que outros? Eu vou mostrar isso para você. Tem alguns textos sobre isso. O primeiro deles é Mateus 11. Nós poderíamos ler dos versos 20 a 24, mas eu vou ler aqui dos versículos 23 e 24. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Esse texto é importante. Se todos os pecadores vão queimar eternamente no inferno, por que vai haver menos rigor e mais rigor para outros? Não. Se vai haver menos rigor e mais rigor para uns, quer dizer que o castigo no inferno será proporcional à impiedade do indivíduo. E você quer ver como isso é justo? Se hoje um juiz humano condena à prisão perpétua um ladrão de celular, da mesma forma que condena, por exemplo, um criminoso, um assassino. Estou falando num país que tem a prisão perpétua. Seria justo condenar um assassino e um ladrão de celular na mesma proporção? Não. Mesma coisa com pecador. Alguns ímpios, como por exemplo Adolf Hitler, eles vão pagar muito mais tempo no lago de fogo do que outros pecadores, que não mataram 6 milhões de pessoas, de judeus, na maior barbaridade do mundo. E o diabo
que é o pai do pecado e de todos os homicídios, ele vai queimar mais tempo ainda. Ellen White tem uma opinião muito equilibrada sobre esse assunto no livro Grande Conflito, páginas 544, 545 e 617. Ela fala que o diabo vai queimar muitos dias. Não são poucos, muitos dias. Então, o inferno será eterno, não na duração, porém nas consequências. Uns queimarão mais tempo do que outros. Mas vai chegar um momento, queridos, que vai se cumprir Malaquias 4, 1 a 3. Os ímpios se desfarão em cinzas e vai se cumprir o Salmo 37, 20. Os ímpios se desfarão em fumaça. Então, a nossa crença na proporcionalidade de castigo para depois vir a aniquilação final do mal, a nossa crença ela é a mais bíblica sobre esse tema. Nós não dizemos que todo mundo vai queimar como palha. Não, isso não é verdade. Mas também não dizemos, por exemplo, que um pecador que pecou 80 anos vai receber a mesma punição que o diabo, que é o pai do pecado. Seria injusto. Já pensou? Deus condena a eternidade de tormento, tanto o pai do pecado que peca milênios, quanto o ser humano que peca ali 80 ou 100 anos e que não aceitou Jesus. Então é desproporcional. Então Deus age com justiça. E nós cremos que o nosso ensino, queridos, como nós apresentamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é um ensino bíblico que, óbvio, difere do pensamento de muitos irmãos de outras igrejas, mas não nega a realidade do castigo. Só temos essa interpretação por crermos que ela é a mais bíblica. Muito bem, esse é o programa Ensinos de Jesus e hoje é uma edição especial. Nós estamos aqui com a participação do professor Leandro Quadros, que faz parte, é um dos apresentadores e ele faz o programa Na Mira da Verdade da TV Novo Tempo. Você que está conosco, nós estamos tendo esse privilégio de ter uma extensão do programa Na Mira da Verdade, também no programa Ensinos de Jesus. Professor, tem uma pergunta aqui, aliás, são duas perguntas ao mesmo tempo. Aquele que conhece a verdade serão julgados na volta de Jesus, enquanto as que não conhecem a verdade já estão salvas. Então, quando levamos a verdade àqueles que não a conhecem, estamos condenando ela? Sim, em teoria, na volta de Jesus, aqueles que não tiverem acesso à verdade não têm por que serem condenados. E foi o que eu argumentei. A que ponto alguém conhece algo só da pessoa ouvir o nome de Jesus ou ela o conhece? Ela entender que é uma divindade ou ela ler a Bíblia? Pergunta por que alguns cristãos... Bom, essa é uma segunda pergunta que eu vou deixar para depois. Então, a primeira é essa. Se quando eu levo a mensagem para alguém, automaticamente estou levando a petição para ela. Na verdade, ó, tem uma interpretaçãozinha equivocada aí. A crença de que por ela se manter na ignorância, ela está salva. Isso não é verdade. Tá? Vamos ler aqui um texto em Lucas 12, 47 e 48. Ó. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então a Bíblia não diz que a ignorância salva. Diz que aquele que decidir se manter na ignorância vai levar poucos açoites, mas vai levar açoite do mesmo jeito. E vai se perder. O que você tem que entender? O que acontece é que Deus considera, sim, o nível de comprometimento que a pessoa teve com a luz que ela recebeu. Isso Deus considera. Mas são pessoas sinceras, não pessoas que rejeitaram a luz. Por exemplo, Jesus falou em Mateus 8, 11 e 12 que pagãos que conheceram a Deus e que viveram de acordo com a luz que tiveram, mesmo sem ter toda a luz, estarão no reino dos céus, enquanto muitos filhos do reino ficarão de fora. Quer ver? Mateus 8, 11 e 12. Ó. Aqui, ó, versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente
e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando aqui num contexto em que um centurião romano demonstrou mais fé em Jesus do que aqueles que já pertenciam ao povo dele. Então, se você acha que por você estar dentro de uma igreja você está salvo, você está redondamente enganado. Você pode ser a pessoa errada no lugar certo. Pode não ser a pessoa certa no lugar certo. Então, estar aqui não quer dizer nada. Você tem que ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Ele tem que ser uma realidade na sua vida. Porque alguns que têm uma luz menor e vivem de acordo com essa luz, a graça de Jesus cobre os pecados da pessoa. Agora, quem tem muita luz e não corresponde a essa luz, a graça de Jesus não pode cobrir. Então, eu não estou dizendo que a ignorância salva. Eu estou dizendo que o sangue de Cristo cobre os pecados de pessoas que têm diferentes níveis de compreensão da verdade. E quer ver um outro detalhe? Se a pessoa não receber a pregação do evangelho pela Bíblia, mesmo assim Deus se comunica com ela. Sabe como? De acordo com Romanos 1:20, Deus se comunica pela natureza. Diz que os atributos de Deus podem ser percebidos na natureza. Outra forma de revelação, a de Romanos 2:14 e 15, Deus se comunica pela lei moral. Isso aqui é muito importante. Como é que Deus avalia, por exemplo, um indivíduo que não conhece a Bíblia? Deus implantou a lei moral nele. Sabe como, amigos? Quer ver um exemplo? Se você perguntar para um cristão, para um budista, para um hinduísta, para um judeu, para um ateu, para um agnóstico, salvo raras exceções, se é correto, por exemplo, matar, todo mundo vai dizer que é errado. É correto estuprar? Todo mundo vai dizer que é errado. Por quê? Porque Deus implantou a lei moral dele no coração de todo ser humano. Mesmo que ele não tenha a lei escrita, diz Romanos 2:14 e 15, ele tem a lei gravada no coração dele. Então o que Deus vai fazer? Ele vai julgar a pessoa de acordo com essa luz que ela teve. Óbvio, só o sangue de Cristo coloca a pessoa no céu. Não é a lei moral, não é a natureza, não é nenhuma outra forma de revelação. Mas Deus usa as formas de revelação para se comunicar com as pessoas. Então a ignorância não salva ninguém, muito pelo contrário. E que diz Oséias 4:6, né? Meu povo perece por falta do quê? De conhecimento. Então eu entendi a pergunta, mas o pressuposto dela é que tá um pouquinho equivocado, né? Como se manter a pessoa na ignorância fosse melhor. Não, a ignorância não salva, porque alguns vão levar muitos açoites e outros poucos açoites, mas vai levar açoite do mesmo jeito, vai se perder do mesmo jeito. Tá bom? Por que os cristãos abominam uma tatuagem que é falada em Levíticos 19, versículos 28, mas ignoram o restante do capítulo, onde no verso 24 tem a proibição de fazer a barba e cortar o cabelo, por exemplo, ou no capítulo 15, onde proíbem comer a carne com sangue e comemos hoje em dia quando vem em um açougue, por exemplo. Veja, a carne com sangue não devemos comer em época nenhuma. Temos que tirar, né, o sangue. É bom, importante saber como o animal foi morto se você comer carne. Então, isso é um mandamento que vale até hoje. Óbvio, tinha uma questão mais cultica nisso aqui. Tem uma questão de saúde, né? Porque o sangue, você corre o risco de ser contaminado por alguma doença. Mas a questão do sangue, queridos, era o seguinte: o sangue deveria ser derramado como expiação pelo pecador. Então seria uma abominação a pessoa comer o sangue da vítima que foi oferecida pelo pecado dela. Então você tem que considerar isso. A tatuagem e o corte de cabelo, ambos estão num contexto de paganismo. Então você pergunta assim, quer dizer que cortar o cabelo é pecado? Não. A forma como o cabelo era cortado aqui em redondo era feita pelos pagãos egípcios. Então Deus não queria que o seu povo se parecesse com os do mundo. E a tatuagem?
A tatuagem em Levítico 19, 28, foi feita num contexto em que eles marcavam o corpo em homenagem aos mortos e eles também faziam tatuagens para homenagear os seus deuses. Por que nós não aprovamos o uso da tatuagem? Veja, eu não estou dizendo que alguém vai para o inferno de cabeça para baixo porque tem uma tatuagem. Não é isso. Isso não é o que determina a sua vida com Deus. Mas Deus prefere que os seus filhos sejam diferentes dos do mundo. Este que é o princípio aqui. Mesmo que você não faça tatuagem por motivos pagãos, como os pagãos faziam, Deus quer que você se diferencie de quem não o segue. Deus não criou você à imagem e semelhança dele? Você acha que se você precisasse ter um desenho no seu corpo, ele já não teria feito você? Já teria feito e para isso, mas ele não fez. Nós cremos que a tatuagem não se harmoniza com o princípio de modéstia cristã de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Lá não fala da tatuagem, né? Mas lá fala de um princípio. O que diz 1 Timóteo 2, 9 e 10, né? Diz que devemos chamar a atenção mais para a conduta, para as boas obras, do que para o corpo. Então, por uma questão de testemunho pessoal, você tem que se perguntar o seguinte: eu com a tatuagem, eu chamo mais a atenção para o corpo ou para o meu testemunho cristão? É essa a pergunta que você tem que fazer. Eu não estou dizendo que Deus vai condenar você por ter uma tatuagem, eu não estou dizendo isso, por favor. Mas eu quero mostrar para você que, como parte do princípio de modéstia cristã, Deus pediu para o seu povo se diferenciar dos demais. E eu acredito, amigos, que se Deus proibiu a tatuagem em Levítico 19 para mostrar para o seu povo que eles deveriam ser diferentes, assim como proibiu certos tipos de cortes de cabelo, nós deveríamos pensar, através da minha forma de me vestir, de cuidar do meu cabelo, da minha roupa, eu estou chamando mais atenção para mim ou para a mensagem do evangelho? Eu creio que esse princípio vale para todas as épocas. Isso aqui vale para os homens também. Porque quando se fala em modéstia cristã, só fala das mulheres, né? Mas não, o princípio é para todos. Não é só para as mulheres, é para os homens também. Tá? Então considere esse contexto e lembre-se que Deus quer que você se diferencie pelo seu testemunho. Tá? Não vai te jogar no inferno por causa de uma tatuagem. Mas se você puder chamar mais atenção para a conduta do que para o que está no corpo, óbvio, você vai estar mais de acordo com essa orientação de Deus. E na glorificação, pergunte o seguinte: na glorificação, quando o nosso corpo for transformado, Deus não vai colocar nenhuma tatuagem em você. Você vai perder ela. Né? Vai perder ela, porque Deus não fez você para ter esse desenho. Então não é uma questão de moralidade, tá bom? Tem nada a ver com moralidade. Conheço pessoas, amigos, que não são cristãos. Eu conheci um cara cheio de tatuagem, mais cristão do que muito cristão no seu comportamento. Então eu não estou dizendo que é uma questão de comportamento ou de moralidade, mas estou mostrando que é a preferência de Deus para você. Que você chame mais atenção pela conduta do que para o corpo. Professor, só na verdade aqui, outra pergunta que acabou fechando junto, né? E diz alguns que defendem a tatuagem, já explicou, as maquiagens, pinturas nas unhas, brincos, cortar de orelhas e rabo de cachorro. Tem gente que corta a orelha do cachorro e o rabo do cachorro. Deve ser isso aí, né? Eu acho, né? O que o senhor me diz aí, se tem algum texto bíblico, alguma coisa que trabalha sobre isso? Veja, a Bíblia, amigos, em Levítico 19, 28, ela proíbe a mutilação do corpo. Tá? Então, a mutilação do corpo não é aprovada por Deus. Então, mutilar qualquer ser vivo de Deus também se constitui num erro, num pecado. Tá? Então, Deus não aprova isso, nenhum tipo de mutilação do corpo. Então, por exemplo, havia na época os pagãos castravam os homens responsáveis por cuidar do harém do rei. Para Deus mostrar o desagrado dele com essa prática, uma pessoa castrada não poderia ser sacerdote ou sumo sacerdote. Jamais. Deus não excluía ele da salvação, não. Ele era do povo de Deus. Mas para ter a função de sacerdote,
que representa o perfeito Jesus Cristo, uma pessoa castrada não poderia ser sacerdote, o sumo sacerdote. Então Deus era uma forma pedagógica de Deus ensinar para eles a desaprovação da mutilação do corpo. Então Deus não aprova a mutilação, não, a não ser que exista uma razão óbvia para isso. Até para preservar a própria vida da pessoa. A pessoa tem uma gangrena, tem que mutilar, né? Agora aqui está falando por questões pagãs, né? Então aí já é uma outra história. Muito bem, você que está no rádio, programa Ensinos de Jesus, hoje uma edição especial, programa Na Mira da Verdade, com o apresentador Leandro Quadros, da TV Novo Tempo. E nós vamos para um breve intervalo. Você que está no rádio, nós teremos uma música especial. Santo e justo é o Cordeiro que por nós morreu. Cante a Ele um novo canto. Ele é o nosso Deus. Santo e justo é o Cordeiro que por nós morreu. Cante a Ele um novo canto. Ele é o nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso. O seu poder não tem igual. Todo o universo exalta o Rei dos Reis. Tu és meu tudo, Pai. Te amo, te adoro. Revestido de justiça, assentado em seu trono, a Ele toda a glória, adore terra e céu. Quem foi, quem é e sempre será. Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso. O seu poder não tem igual. Todo o universo exalta o Rei dos Reis. Tu és meu tudo, Pai. Te amo, te adoro. A pronúncia desse nome, toda a terra faz tremer. Traz força ao cansado, ressuscita os mortos. Bendito o nome de Jesus. É santo, é santo, é santo.
poder não tem igual. E todo o universo exalta o Rei dos Reis. Tu és meu tudo, Pai. Te amo, te adoro. Eu te adoro. Amém. Professor, responde aí. Sobre joias na Bíblia, baseado em Gênesis 24, 22, já que estamos nesse assunto. Certo. É pecado usar joias? E quais joias, se não é pecado, quais joias, como adventista ou não adventista, poderíamos usar? Veja, nos tempos bíblicos, as mulheres usavam joias, sem dúvidas. Mas você percebe que, especialmente no Novo Testamento, Deus vai reeducando as suas filhas para que elas vão deixando dessa prática. A Bíblia não considera usar joia um pecado, mas não é uma prática aprovada, não é uma prática que Deus prefere para suas filhas. Veja, vamos aqui apresentar essa questão de um ponto de vista com equilíbrio. E eu gosto sempre de abordar desta forma. Eu vou abrir aqui um texto que é 1 Timóteo 2, 9 e 10. Mas vamos fazer aqui uma análise. Primeiro ponto, tem muitas mulheres, tem muitas senhoras e moças decentes que usam suas joias. E tem umas danadinhas que não usam joia nenhuma. Eu tô mentindo? Eu não tô mentindo. Então, é uma questão de moral ou ser imoral usar joia? Não, não é. Muitas senhoras e moças decentes que usam joias. Agora, nós entendemos o quê? É aquele mesmo princípio em relação à tatuagem. Já que a Bíblia diz que é para chamar mais atenção para a conduta do que para o corpo, então o ideal é realmente não usar joias. Um dos textos que nós entendemos que fala sobre isso é 1 Timóteo 2, 9 e 10. Ó. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem. Ou seja, a Bíblia não é contra a mulher se ataviar, não é? Pelo contrário. Diz para se ataviar, porém vai dizer agora como. Com modéstia e bom senso. Não com cabeleira e frisada e com ouro. O que era isso? Era um cabelo trançado com filetes de ouro. O cabelo chamava mais atenção para o corpo do que para a conduta. Olha o que mais que não deveria fazer parte, ó. Ou pérolas, isso que é joia. Ou vestuário dispendioso. O que é um vestuário dispendioso? É uma roupa caríssima, exatamente. Então, olha que interessante. A questão da modéstia na Bíblia não envolve só o não uso de joia. Se uma mulher usa uma roupa caríssima, ela também está transgredindo o princípio de modéstia cristã. Porque ela poderia ter uma roupa boa, e tem que ter, mas poderia, com o valor, melhorar a sua oferta, a sua ajuda aos pobres. Então você percebe? Isso aqui também faz parte do princípio de modéstia. E aí o verso 10, ó. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Aqui está o detalhe. Chamar mais atenção para quem você é do que para o que usa. Isso aqui vale para o homem também. E um outro texto, 1 Pedro 3, 13 e 4, também é muito importante sobre isso. Veja, a Bíblia não está dizendo que a pessoa que usa a joia é uma pecadora. Não, não está dizendo isso. Mas está mostrando o estilo de vida que Deus prefere para suas filhas. Tá? Mesmo que várias filhas de Deus, como em Gênesis 24, tenham usado joias, porque eles foram influenciados pela cultura da época, tá? Mas ó, 1 Pedro 3, 13 e 4, ó. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro,
aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Então, qual é o meu conselho para você? Como igreja, sejamos pacientes com as pessoas. Não olhe para uma pessoa, só porque ela entrou com joia na igreja, você vai olhar, olha ali, ela está de joia. Não, deixe a pessoa receber a luz que ela tem que receber do evangelho. Não julgue pelas aparências. A joia não é uma questão de moralidade. Deus prefere, sim, que uma filha dele não use. Mas você não pode usar desse assunto como uma questão de moralidade. Olha como eu li no livro Eventos Finais, esse aqui está na página 57, eu li há algum pouco tempo, a opinião de Ellen White sobre esse assunto, que coisa equilibrada. Ela falou o seguinte, olha, deixe que a pessoa se apaixone por Jesus e com o tempo Deus vai mostrar para ela o melhor estilo de vida para ela. Então, não julgue, não critique a pessoa. Sabe como é que eu entrei na igreja pela primeira vez? Eu entrei de bermuda e chuteira. Bermuda, chuteira, meu cabelo pelo ombro, com uma camiseta branca, toda cheia de barro. Eu vim de um dia de futebol, todo suado. Amigos, eu estava imundo. Eu era um animal imundo naquele momento. Estava imundo até a tarde, né, do jeito que eu estava. E olha como eu entrei na igreja pela primeira vez. Entrei assim. Pergunta é, se eu jogava bem ou era perna de pau? Olha, quebrava um galho. De vez em quando eu ainda dou umas... Eu tenho uns 2 gols que eu fiz umas quintas aí, mesmo machucado, um dia eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver que eu não sou tão ruim assim. Das caneladas, né? Mas olha, queridos, como é importante receber bem as pessoas. Se eu encontrasse alguém legalista que dissesse pra mim assim, ó, você não pode entrar na igreja hoje porque você tá de bermuda. Eu ia mandar ele pro quinto dos infernos e nunca mais aparecer na igreja. E eu nem tava aqui dentro hoje falando pra vocês. Mas eu fui muito bem recebido. Então veja, às vezes uma moça usa joia porque ela tem problemas de baixa autoestima. Então ela tem que trabalhar a autoestima para depois se convencer do assunto. Não é você empurrando o goela abaixo. Outro detalhe, irmãos. Alguns têm a questão da joia, outros precisam lidar com a questão do álcool, outros precisam, que são questões muito mais graves, da língua, que é o pior, exatamente, a língua. O pastor falou tudo. A língua, de acordo com Tiago 3, é um veneno. Então, irmãos, nós cremos nesse princípio de modéstia cristã, mas nós não usamos isso para oprimir as pessoas. As pessoas que vêm aqui na nossa igreja com joia, com tatuagem, não importa com o quê, elas têm que se sentir bem acolhidas aqui por nós. Tá bom? Deixa que Deus vai ensinando certas coisas para ela e ele mostra, filho, ó, eu prefiro que você se vista assim e tal. Deus vai fazer isso de forma individual. Um dia, eu percebi que as pessoas não iam de bermuda na igreja. Eu ia de bermuda na igreja, irmãos. Chinelo, né? Daquele jeito lá. Aí um dia eu comecei a ter os ensaios. Ninguém me criticou. Ah, você não pode entrar aqui desse jeito. Não. Eu percebendo, ó, a pessoa não vem de bermuda aqui, eu vou... Eu já fui de camiseta regata na igreja. Pra ter uma ideia. Né? Rebelde mesmo. Eu era diferente. Hoje vem no JA de terno e gravata. Então, olha só a diferença. Então, vocês perceberam? Eu não precisei ser repreendido, chamado a atenção. Não. Tenham paciência com as pessoas. E você que conhece o princípio, viva-o. E deixe que a pessoa vá vendo com o tempo, né, como é que Deus quer que ela se porte, tá bom? Muito bem, professor. Tá bom o negócio aqui, hein? O pessoal tá gostando. Muito boas perguntas. Tá chegando pergunta aqui quente. Coisa boa. Nós moramos numa região do Brasil onde existem costumes, tradições. E a pergunta é: chimarrão, tererê, café, chá de mate é pecado? Podemos fazer uso dessas coisas? Baseado na Bíblia, tem alguma resposta para nós? O que a Bíblia diz, professor? Irmãos, nós temos que ver o que é doutrina e o que é orientação de saúde. É doutrina bíblica, é doutrina bíblica que você não pode usar certos estimulantes? Não é doutrina bíblica. Mas, ao mesmo tempo, Deus é o criador das leis da saúde.
É saudável usar coisas estimulantes? Também não é. Então, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, nós temos que reconhecer que cada um de nós tem uma dificuldade. Eu gostaria, meus irmãos, que as nossas maiores dificuldades fossem essas, mas não são. Nossas maiores dificuldades são com a língua, como o pastor falou, com o sexo. Temos dificuldades em áreas muito mais sérias do que isso. Agora, isso não significa que nós não devemos crescer como pessoas. Então, o que acontece? Eu não posso dizer para você que agora, porque você toma um chá, um mate, um café, você vai para o inferno de cabeça para baixo. Mas eu posso dizer para você, sim, que quanto mais a sua mente estiver livre de estimulantes, melhor ela vai compreender as impressões do Espírito Santo para você. Isso é uma verdade. Eu, por exemplo, eu ainda tenho dificuldades com o refrigerante. Eu gosto de refrigerante. Eu fui criado dentro de bar, meu avô tinha bar, eu tomava refrigerante, jogava sinuca todos os dias. Então, olha como o hábito para mim já é mais demorado. Então, para alguns, a minha esposa, por exemplo, ela não tem dificuldade com refrigerante. Minha esposa não toma refrigerante, não gosta. As minhas filhas aprenderam a seguir o bom exemplo da minha esposa. Por falar minha esposa, irmãos, aqui eu tenho que contar uma coisa para vocês. A minha esposa segue muito bem as orientações de saúde. Só que a minha esposa não fica querendo impor o conhecimento e a capacidade que ela tem para a família dela. Ela ensina pelo exemplo. Minha esposa é vegetariana, cuida da saúde, evita estimulantes, não usa refrigerante. Nunca, tô com ela há 18 anos, casado, estamos juntos há 20. Nós namoramos e noivamos. Nunca recebi uma crítica dela por eu tomar refrigerante. Ela sabe que é a minha dificuldade. Ah, mas devia. Não é? Devia. Devia me criticar, né, meu irmão? Devia. Olha aí, meu bem. Uma dica pra você aí, viu? Nem por comer uma costelinha, né? Nem por isso ela me... Costela de boi, é bom que diga, né? Que seja bem claro, né? Então, por que eu estou dizendo isso, queridos? A mensagem de saúde, ela é muito importante porque ela facilita a nossa percepção do que é certo e que é errado. Mas a maneira como ela é passada, ela pode se tornar um peso. Se você passa a mensagem de saúde como um meio de salvação, você está sendo um legalista. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ignorar que quanto mais nos abstermos dessas substâncias, melhor. Vai ser melhor. Vai ser melhor para nós. Então, é a sua dificuldade? Conversa com Deus. Eu falo com Deus sobre a minha dificuldade. E falo para esse Senhor, às vezes eu quero, às vezes eu não quero, tô parado de tomar. E fico naquela dificuldade. Mas vou lutando, confiando na graça de Jesus. Sabendo que eu tenho que melhorar, mas sabendo também que até onde eu conseguir vai ser bom, onde eu não conseguir, a graça dele me supre e toco o barco. O que eu não sou é hipócrita, né? Mas eu não posso também. Agora, porque eu gosto de tomar de vez em quando refrigerante, eu vou dizer que agora ele faz bem para a saúde, aí eu não seria honesto com vocês. Não faz. Não faz. Então, conversa com Deus sobre a sua dificuldade. Procura sempre melhorar na questão da saúde. Mas lembre-se também, né, que os remédios da natureza naturais são 8. Eu tenho um dado para passar para vocês aqui. Isso aqui não é para desmerecer o que eu já disse. Tá bom, irmãos? Não me interpretem mal. Agora alguém vai pensar aqui que eu vou incentivar o erro. Não. Uma vez eu estava me tratando para depressão. Eu estava lá na clínica de São Roque. E o médico psiquiatra deu um dado muito importante. Um fumante que faz atividade física tem mais tempo de vida que um vegetariano que é sedentário. Um fumante que faz atividade física tem mais tempo de vida que um vegetariano sedentário. Ou seja, o sedentarismo, irmãos, é um pecado. O sedentarismo é pecado, porque ele encurta a vida. E a irmã White fala que as pessoas que sobrecarregam o sistema nervoso por causa do sedentarismo, né, e encurtam o tempo de vida, estão pecando contra Deus. Então, percebe? Então, eu não estou dizendo agora que é para você fumar. Você entendeu, não é? Eu estou fazendo uma comparação, porque o cigarro tem mais de 4.700 venenos. E isso aí o diabo usa muito para destruir a vida da pessoa. Então eu não estou dizendo que é para fumar, só estou dizendo fazer uma comparação.
Agora, óbvio, uma pessoa que além de fazer exercício tem uma alimentação saudável, o tempo de vida é maior ainda. Então, nós temos que considerar, irmãos, o que comemos sim, porque ele forma o nosso corpo, a nossa mente. Então, o equilíbrio. Não critique quem segue a mensagem de saúde porque ele tá certo. Se eu criticasse a minha esposa, eu seria um hipócrita. Ela tá certa. Ao mesmo tempo, ela tem paciência comigo. E sigo a mensagem de saúde em outras áreas, menos nessa. E alguma outra que não. Entendeu? Então, esse é o equilíbrio, irmãos. Tá? Então, sigam a mensagem de saúde. Leiam conselhos sobre regime alimentar, a ciência do bom viver. Mas lembre-se sempre de reformar a sua saúde, o seu prato, e não querer reformar o prato dos outros, porque isso nunca dá certo. Muito bem, estamos encerrando o nosso programa hoje, Ensinos de Jesus. Você que está aí no rádio vai ouvir uma música e na sequência nós estaremos encerrando com uma oração. Coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia, aleluia, aleluia. A voz tá difícil de sair. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória. Aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Amém. Que o nosso Deus seja louvado. Vamos pedir então para que o Leandro encerre a programação de hoje, orando. Os nossos amigos ouvintes estão sempre acostumados, nós temos uma oração no final. Querido Deus, obrigado por esses momentos preciosos que o Senhor me deu com esses irmãos e com os ouvintes do programa Ensinos de Jesus. Eu peço que o Senhor coloque a sua mão sobre a nossa mente para que possamos compreender de uma forma cada vez mais clara a sua palavra.
e que esta palavra, meu Deus, surta efeito em nós. Que sejamos uma versão melhor de nós mesmos pela atuação do Teu Espírito Santo. Obrigado por perdoar os nossos pecados e por nos dar uma semana abençoada que será essa semana seguinte. Por favor, nos guarda de todo mal e nos guie em tudo aquilo que nós fizermos. Se alguma pessoa aqui presente ou algum ouvinte tem alguma necessidade, seja física, espiritual, seja no aspecto, seja algum problema inclusive familiar, que o Senhor coloque a sua mão sobre essa pessoa agora. E que para a sua honra e para a sua glória essa pessoa seja atendida. Obrigado pela sua graça, por ela ser maior do que os nossos erros. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.